Tá, vamos lá então. Seguinte, ó. O conteúdo de hoje, tá? Que a gente vai trabalhar, a gente vai abordar o conteúdo das áreas, tá? Então a gente falou na aula passada só sobre a parte básica da geometria. A gente não chegou a entrar em áreas. Hoje a gente vai abordar as figuras e as áreas delas. Na semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho com circunferência, tá? E daí as propriedades da circunferência, a área da circunferência e também as relações de inscrição e circunscrição, que é importante, tá? Que são aquelas figuras que estão por fora, tá? E aí eu só vou ter que... Ah, tem projetor ali, tá, beleza. Então deixando o projetor fica mais fácil. Daí eu projeto ali os desenhos, porque daí é mais complicado, fica melhor com um desenho mais perfeitinho, tá? Tranquilo, gente? De boas? Tá, então é o seguinte, ó. Todas as áreas, pessoal, todas as áreas, elas vão ser dadas por base vezes altura, tá? Isso é algo que a gente vai determinar aqui, porque todas elas são feitas dessa forma, base vezes altura. Inclusive a área da circunferência a gente consegue puxar uma relação de base vezes altura, tá? Depois eu mostro para vocês isso com mais calma na circunferência. Mas a moral é o seguinte, ó, que dentro de uma região, tá? Dentro de uma superfície, a gente vai tentar encaixar quadradinhos. Isso é o que a gente faz, tá? Tentar encaixar quadradinhos que tenham um lado 1 por 1. Beleza? Essa é a ideia, tentar encaixar quadradinhos de lado 1 por 1. Isso daqui, por exemplo, poderia ser dado em centímetro. Isso daqui pode ser dado em centímetro. Isso pode ser dado em metro. Ou isso pode ser dado até mesmo em saúde. Saúde não, em quilômetro, tá? Então, tipo assim, ó, o que vai acontecer, tá, pessoal? Pode ser 1 centímetro por 1 centímetro, pode ser 1 metro por 1 metro, ou pode ser 1 quilômetro por 1 quilômetro. Beleza? Isso é 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado ou 1 quilômetro quadrado. De boas? A gente vai tentar encaixar nessa figura e ver quantos centímetros, quantos metros ou quantos quilômetros quadrados a gente encontra, tá? Então, tipo, a nossa ideia é exatamente traçar isso aqui e ver quantos centímetros vai caber, tá? Não ficou tão bom o meu desenho aqui, mas a ideia é que a gente vai ver quantos cabem aqui. Então, dividir essas medidas aqui, onde eu consiga traçar quadrados de lado 1 por 1, tá? Basicamente essa ideia. Quantos quadradinhos eu consigo colocar aqui? 4. Quantos eu consigo colocar aqui? 3. Então tem 4 colunas e 3 linhas, certo? Então 4 colunas vezes 3 linhas dá quanto? 12. Então eu tenho 4 colunas, né, vezes 3 linhas. Então eu tenho 4 vezes 3, que dá um total de 12 quadradinhos, certo? 12 quadradinhos de 1 centímetro por 1 centímetro, tranquilo? Esse quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro é o famoso 1 centímetro quadrado. Esse quadrado aqui muitas vezes a gente acha que, né, é um quadrado do tipo centímetro vezes centímetro e conserva a base, são os expoentes, né? 1 mais 1 dá 2, né? Na verdade esse quadrado aqui de fato ele é só para representar que é uma área. Tudo bem? Esse quadrado é só para dizer que é 1 centímetro quadrado de quadrado mesmo, tá? Essa é a ideia. E aí eu vou multiplicar 12, então eu tenho 12 o que, pessoal? Eu tenho 12 centímetros quadrados, certo? Eu tenho 12 metros quadrados, eu tenho 12 quilômetros quadrados, aí depende da unidade só que a gente estiver trabalhando, tudo bem? Então, tudo isso para dizer o quê? Tudo isso daqui para dizer o quê, pessoal? Que a nossa área, ela é o quê? O número de colunas vezes o número de linhas, que é o famoso base vezes altura, ou seja, quantos centímetros eu tenho na base, quantos 1 centímetros eu tenho na base, vezes quantos 1 centímetro eu tenho na altura. Então eu tenho 4 centímetros aqui, concorda? E aqui eu tenho 3. Então essa é a nossa ideia. Por isso que a gente vai fazer a nossa área como sendo 4 vezes 3, que é 12, beleza? E isso daqui é o cálculo da área, tá? Isso daqui é o que a gente vai calcular. De boas? Tudo é base vezes altura, praticamente, tá? A gente só vai adaptar exatamente para a gente criar, né, outros meios aqui, porque tem figuras que não necessariamente vão ser, né, as figuras que estão aqui, né? Tipo essa figura aqui, por exemplo, ela é um retângulo, daí tudo bem, daí é mais fácil, né? Agora, se eu tiver outras figuras, como por exemplo um triângulo,
aí ele já está cortado, concorda? Então a gente vai adaptar e vai ver como chegar nesse cálculo. De boas? Tá, daí como, pessoal, você tem que entender o seguinte, tá? Como a gente está no grupo aqui, daí eu vou deduzir todas as formas, tá? Tipo, todas mesmo. Aí aqui não vai ser bem na decoreba, a gente vai mostrar. E o nosso trabalho vai ser o seguinte, ó. A gente vai ver uma área e vai ver como isso se aplica na hora da prova. A gente vai ver uma área e vai ver como isso se aplica na hora da prova. E assim por diante, beleza? Tá, então tipo assim, ó. A gente vai começar pelos triângulos, tá? Então, vamos começar pelos triângulos, porque os triângulos, tá? Eles vão ser, então, né, uma parte, eles vão ser só uma parte desse nosso retângulo, tá? E aí, isso daqui, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar esse cara aqui e vai traçar um retângulo, certo? Isso aqui até acho que a gente já tinha comentado na última aula, né? Não me lembro agora, me falha a memória, mas tenho a impressão de que eu já tinha comentado isso. Mas tudo bem, olha só, não tem problema. O que eu vou fazer, tá? Isso daqui é um retângulo, beleza? Isso tudo, né, no caso. Então, tipo assim, ó, para eu achar essa área desse triângulo, eu vou dividir ele exatamente nesse ponto, tá? Porque daí eu consigo enxergar isso um pouquinho melhor. Que tipo assim, ó, essa área aqui, ó, que eu tracei, ou seja, essa superfície aqui que eu tracei, esquece esse lado aqui, tá? Olha só para esse. Vocês concordam comigo que a minha área laranja é a mesma que a minha área azul, sim ou não? Faz sentido para vocês? Que da maneira que eu divido aqui fica um retângulo, não fica? E aí essa é a metade da área, concorda? Tá, beleza. Aí imagina o seguinte, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó. Essa área vermelha aqui, tá? Que eu vou desenhar. Ela não é a mesma área que essa área azul aqui. Isso fica visual para vocês, pessoal. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Tá, então, tipo, essa figura aqui em azul, ela tem a mesma área que o triângulo. Então, esse retângulo, ele não tem duas vezes essa área do triângulo. Tá, só que, tipo assim, ó, se eu quero só esse cara, eu quero a metade, então, não é? Então, tipo assim, ó, como que eu faço? Eu tenho lá que a minha área, ela é base vezes altura, tranquilo? Só que isso seria a área do retângulo, né? Então, se eu quero, nesse caso, determinar a minha área do triângulo, eu vou fazer base vezes altura e vou pegar só a metade. Faz sentido? O que eu estou fazendo quando eu pego a metade? Eu estou excluindo a parte azul. E aí eu chego na área do triângulo, que é base vezes altura sobre 2. De boas? Tá, então, tipo assim, ó, como eu falei para vocês, a gente tem a nossa área, né? A nossa área do retângulo, que é base vezes altura, a área de um triângulo é sempre metade. E a gente vai fazer o seguinte, essa generalização, ela é válida, inclusive, para aqueles triângulos que são desse tipo assim, né? Tipo, que não é retilíneo. Aqui eu fiz bonitinho, né? O triângulo. Mas, nesse caso, o que tu vai fazer? Tu vai traçar uma paralela aqui, tá? Vai traçar uma paralela e vai montar um triângulo. Montar um retângulo, perdão. Faz sentido? E a gente volta para o mesmo raciocínio, tá? Então, se a gente tiver um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para cá, é a mesma coisa. Beleza? Tem um deles que é super simples de entender usando essa ideia. O triângulo retângulo, tá? Cuidado, triângulo retângulo, né? O triângulo retângulo, tá? Como que eu faço para calcular a área de um triângulo retângulo? Tem alguma diferença nisso? Esse é o cara mais visual, vocês concordam? Porque esse cara aqui, ó, se eu fizer uma reta aqui, eu estou fazendo paralela com essa daqui, né? E agora eu faço uma reta paralela com a outra aqui. Vocês concordam que eu estou com exatamente a metade de um triângulo? De um retângulo? Putz, cabeça. Estou exatamente com a metade de um retângulo, concordam? Tanto é que um triângulo retângulo, ele é a metade de um retângulo. Sim ou não? Faz sentido? Segura aí, não. Então, tipo assim, ó, o que vai acontecer, tá? Esse cara aqui é a minha hipotenusa, certo? Esse cara aqui é o meu lado. E esse daqui é a minha altura. E aí o que vai acontecer é que vai ser a mesma coisa, tá, gente? Só que nesse caso, tu vai pegar esses dois catetos, tá? Tu vai pegar esses dois catetos, B e C, e dividir por 2. Base, altura, dividido por 2. Tudo bem? O que vocês têm que cuidar, tá? Só já te passo a palavra, tá? O que vocês têm que cuidar? Vocês têm que cuidar o seguinte, ó, que ele pode estar
nessa posição, tudo bem? Ele pode estar nessa posição aqui. Se ele tiver deitado, mas tu tiver os catetos, não importa, concorda? Tu pega e tipo vira ele e deu. Entenderam a ideia? Tipo assim, se ele estiver deitadinho assim, mas tiver, né, o cateto aqui, o B, por exemplo, e o C, tu ainda pode fazer, tipo como se fosse base vezes altura. Tu pode fazer, né, do mesmo jeito, tu vai achar a mesma área, tranquilo? Mas, em alguns casos, ele traça essa medida aqui, ó, que é o que a gente chama de altura relativa, tá? Essa é a nossa altura relativa. Altura relativa à posição. E aí entram naquelas relações métricas, né? Que tipo assim, por exemplo, uma das formas de descobrir essa altura aqui é que h ao quadrado é igual a m vezes n, por exemplo. Quem é mn aqui? São esses caras. E a gente acha isso daqui por semelhança de triângulos. Essa é uma das relações métricas que a gente tem nesse cara, tá? Então, tipo, aí poderia achar essa altura dessa forma. Até porque isso daqui, tá, pessoal? Se é a altura relativa, forma ângulo de 90, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter isso daqui e eu posso fazer da seguinte maneira, ó. Eu também posso calcular essa área como sendo base vezes altura sobre 2. E aí, reparem que isso daqui, ó, isso daqui, tá? Esse base vezes altura dessa maneira e esse base vezes altura dessa forma, ele tem que dar exatamente o mesmo valor. Faz sentido? Tá? Tipo, são dois cálculos distintos, mas a área ocupada é a mesma. Vocês viram que aqui tem B e C, né? Aí vocês viram quem é que eu chamei de base aqui? Quem é que eu chamei de base aqui? O A, tranquilo? Porque agora, nessa posição que eu inverti ele aqui, o meu A está na base. Sim ou não? Foi? Foi? Tá, beleza. Valeu. Eu queria te falar, te perguntar, tipo assim, num triângulo escaleno, assim, tá. Tipo, eu posso tomar qualquer lado como altura, que às vezes é menor isso nos exercícios, tipo, eu posso tomar qualquer lado como base e altura? Ou... Sim. Tá. Assim, ó, o que acontece, tá? Essa pergunta, ela é bem boa. Isso daqui é algo que a gente pode trabalhar pensando nos triângulos, tá? O triângulo, ele tem 3 lados, vocês concordam? O triângulo tem 3 lados. E ele tem 3 alturas. Tá, daí fica estranho dizer isso, né? Porque, tipo, por exemplo, se eu pensar em... Aqui eu só tenho uma altura, né? Mas é aquilo que eu falo. Existem 3 alturas relativas à base. Tá? Então a altura é sempre relativa à base. Tá? Tipo assim, ó. Pega um triângulo escaleno que nem tu pediu, tá? Vamos pegar um cara aqui dessa maneira. Tá? Vou botar 3 lados aqui. A, B e C, certo? Agora olha só. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma altura aqui. Opa, motor, vai, peraí. Nesse caso, eu tenho uma altura aqui, certo? Eu vou chamar essa altura de H1, tudo bem? Ela tem que formar um ângulo de 90 graus aqui, né? Tá, beleza. Agora eu vou traçar outra altura aqui. Deixa eu só ver esse cara aqui. Mais ou menos assim, né? Pode ser? No olho, tá, pessoal? Eu tô fazendo no olho aqui, daí vai, né? Não tem como ser perfeito, mas mais ou menos assim eu vou chamar esse cara aqui de H2, tudo bem? E tem mais um aqui, né? Daí, enfim, daí esse cara tem que passar por aqui, tá? Por isso que eu digo, não vai ficar perfeito. Ele é o ortocentro, tá? Mas tipo, não vai ficar tão bom. Tá, tipo assim, ó. E aí aqui eu tenho uma altura 3, beleza? Eu posso usar qualquer uma delas, pessoal. São 3 alturas relativas. A grande questão é entender que cada altura é relativa a uma base, tá? Então lembra, a altura ela é relativa à base. Então, por exemplo, assim, ó, H1 é a altura relativa à base A. Beleza? H1, ó, é a altura relativa à base A. Tranquilo?
H2 é a altura relativa à base, ó, H2 está na base C, né? Beleza? E H3, tá? É a altura relativa à base B. Fechou? Daí tu pode usar qualquer uma delas. O que que não pode fazer? Pode ser que em alguns casos, tipo, tu pega um triângulo isósceles dê certo por sorte. Mas o que tu não pode fazer? Tu não pode fazer, por exemplo, base vezes altura. Por isso que ela é relativa àquela base. Entendeu? Eu não posso fazer assim, ó, base vezes altura. Porque nessa posição não é essa base. Quem é tipo assim, ó, a altura relativa ao lado A é o H1, concorda? Sim, tu não pode Então eu vou fazer, outra tipo, altura. isso é o H1, tu vai fazer base vezes altura. Se for o H2, aí é base vezes altura. E se for o H3, aí é, cadê o H3 aqui? Base vezes altura. Faz sentido? Tá? Então tome cuidado nesse sentido, tá? Mas é uma pergunta super pertinente e importante pela questão da posição. Fechou, povo? Tá, tranquilo. Isso aqui, ó, isso aqui creio eu que não seja um problema, né? Acho que isso aqui é tranquilo para você. Então, para nós, o importante agora é entender as variações dessa fórmula. E uma delas, a Urks cobra, tá? Uma dessas, a Urks cobra, que é a variação usando seno, tá? Então, é a área a partir do seno de um ângulo, tá? Aí essa é um pouquinho mais específica, eu vou mostrar para vocês como é que a gente chega nela. Fala comigo. Aquela altura de negócio daquela relação aí quando está no ângulo de 90 graus. Sim. Né? Ah, não, qual delas? Ali embaixo, Essa daqui? Isso. Ó, isso é importante, tá? Essa relação ela é válida, essa relação h ao quadrado é igual a m vezes n, ela é válida quando a gente estiver lidando com um triângulo retângulo nessa posição, tá? Se esse triângulo não for retângulo e eu traçar uma altura, não vale essa relação, tudo bem? Ela só vale se passar pelo ângulo de 90 graus ali. De boas? Tá? Toma muito cuidado nesse sentido que isso confunde às vezes, tá? Foi, Rai? Beleza. Ó, altura a partir do seno, tá? Então a gente tem o seguinte, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, que é um triângulo, tá? Eu vou pegar esse cara que é um triângulo. Agora, olha só. Agora eu estou usando isso para um triângulo qualquer. Não é válido só no triângulo retângulo. É qualquer um, beleza? Então, tipo assim, ó. Vamos supor que eu tenho um ângulo alfa aqui e eu tenho os lados A, B e C desse triângulo, tá? Existe uma maneira de calcular, isso aqui, que é o seguinte, ó. Se eu fosse fazer, pessoal, vocês concordam que, tipo assim, ó, vou pegar aqui, ó. Vou traçar a minha altura aqui, tá? Nesse triângulozinho. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus. Você não concorda? Tá, então tipo assim, ó. Se eu tenho que a minha área é base vezes altura dividido por 2, eu posso fazer assim, concorda? Mas vamos supor que eu não tenha essas medidas de base e altura. Eu consigo fazer de um outro jeito, tá? E aí um recurso que a gente vai usar aqui é a trigonometria. Tá? Ainda que a gente não tenha visto no grupo, muitos de vocês já viram, né, pelo menos na escola. Então a gente parte desse princípio, tá? Mas a relação que a gente vai usar aqui é simples, que é a relação do seno, tá? O seno de um ângulo qualquer, não sei se todo mundo lembra, mas é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? É isso daqui que a gente vai utilizar, beleza? Então a gente vai ter o seguinte, ó. O seno de alfa, olha só, o seno de alfa é igual ao cateto oposto, que é o H, certo? Tá. Dividido por quem? Pela hipotenusa, que é A, beleza? Então é isso que eu vou encontrar. Seno de alfa é a altura dividido pelo A, que nesse caso virou a hipotenusa desse meu triângulo retângulo. De boas? Tranquilo, gente? Mesmo? Tá, então assim, ó. Eu vou pegar esse A e vou passar para o outro lado. E vou deixar isolado essa minha altura. Por que eu vou fazer isso?
Porque se eu fizer isso, eu não necessariamente preciso saber a minha altura. Porque se eu tiver o A e o seno de alfa, eu chego nela. Vocês concordam? Então o que eu vou fazer é jogar essa altura aqui dentro da fórmula. Tranquilo? E vou trocar aqui, ó. Beleza, povo? Pegaram a ideia? É uma jogadinha que eu vou fazer aqui, tá? E aí eu vou ter o seguinte, ó. Que a minha área, ela é a base vezes a altura. Só que a altura eu posso chamar de A seno de alfa. Todo mundo concorda? Eu coloquei isso aqui, ó, no lugar de H. Beleza? Então eu troquei por esse A vezes seno de alfa. Calma, isso é só dedução, tá? Isso é só dedução. É muito mais simples do que vocês imaginam. Dividido por 2, tá? Então olha só. A minha área de um triângulo, ela pode ser calculada por lado, seno do ângulo sobre 2. Tranquilo? Só que olha só, o que vocês têm que cuidar, tá? Essa daqui é a maneira que eu encontro essa minha área, tranquilo? A situação que ocorre isso é lado e ângulo entre eles, que é o famoso que é L a L. É um nomezinho técnico, matemático, geométrico, tá? Mas tipo assim, é lado, ângulo, lado, beleza? Se tu tem, olha só, se tu tem um lado, se tu tem o outro lado, e se tu sabe a medida do ângulo entre os dois, tu consegue calcular a área. Tranquilo? Usando essa fórmula, tá? Então não te esquece. Esse caso, tá? Esse caso é quando tu tem A, B e o ângulo, tá? Então, vai usar nessa situação aqui. Depois eu mostro para vocês como isso é útil, tá? Inclusive já vou puxar uma propriedadezinha do pentágono para a gente trabalhar também. E aí eu mostro para vocês aquela questão anulada da URGS, tá? Tem uma questãozinha da URGS que foi anulada nesses últimos anos, eu mostro para vocês aí o que ela foi. Então assim, ó, exemplo, tá? Vamos exemplificar aqui para não ficar tão vaga essa ideia, tá? Vamos supor que eu tenha esses caras aqui, ó, do tipo 26 e aqui 24, tá? E que esse ângulo entre eles seja de 30 graus. Claro que eu vou pegar uma medida fácil para mim, né? Eu vou botar um ângulo de 30 graus porque eu não quero ficar me matando aqui, tá? Então, tipo assim, ó, eu tenho lado, eu tenho ângulo e eu tenho outro lado, concorda? Tá, daí olha só, pô, isso daqui, para eu calcular a área, é claro que fecharia o meu triângulozinho ali, né? Então eu consigo calcular essa área da seguinte maneira, ó. Eu calculo lado, seno do ângulo, tudo isso dividido por 2. Eu prometo que depois eu não vou tanto ali, tá? Eu não vou tanto do lado. Olha só, a gente tem o seguinte, ó, que essa área então vai ser, vou dividir o 26 por 2, que dá 13, né? Vezes 24, vezes seno de 30, que é 1/2, tá? O que eu fiz foi isso daqui, ó, simplifiquei 26 por 2, tá? E agora eu tenho 24 vezes o seno de 30, que é 1/2, pela tabelinha, a gente consegue buscar 1, 2, 3, tá? A gente monta a tabelinha e busca o seno de 30, que é 1/2. E agora aqui eu posso fazer isso aqui também, né? Então isso vai dar 12, tranquilo? E aí a minha área, ela vai ser o quê? Vai ser 13 vezes 12. 156. É. Tá? Então, tipo assim, sabendo um lado, sabendo o outro lado, sabendo o ângulo entre eles, a gente já consegue fazer isso. Tranquilo? Tá, pessoal. Desculpa, Eduardo. É isso, tá? Vamos fazer exercício agora para ver como que aparece isso na prova. Deixa eu pegar um legal. Seno é relação. É uma proporção entre... Tipo, é o cálculo da proporção entre o cateto oposto e a hipotenusa. É isso. Eu pesquisei sobre isso também, eu também tinha essa dúvida. É que a tua dúvida, ela é a mesma que a que eu tive há um tempo atrás. Que é tipo assim, tá, tudo bem. Seno ok, né? Tipo, cateto oposto, isso a gente decora. Mas o que é?
é uma proporção que é sempre válida, que sempre se mantém, digamos assim. Então, é um valor que eles acharam. Né? Mas, olha só, a gente já vai pegar alguns conceitos aqui que a gente já consegue determinar, tá? Vamos para a página 57, o exercício número 60. Quero mostrar para vocês como que os caras fazem isso, como que a gente pode utilizar essa nossa ideia, tá? Que é um exercício do Enem, do vitral. Lê o enunciado e a gente faz junto. Bom, então a gente tem assim, ó. A gente tem essa figura, deixa eu só. A gente tem essa figura, e aí eu quero ver se vocês concordam comigo, tá? O que eu vou fazer é dividir essa figura em figuras iguais. Porque daí, se eu descobrir uma, eu calculo todas as outras. Todo mundo concorda? Vocês não concordam comigo que dá pra dividir essa figura, tipo assim, bem na metade? Na metade, assim, na vertical, né? E depois dá pra dividir na metade na horizontal, né? E aí o que vai sobrar, pessoal, o que vai sobrar é um quadrado, tá? O que vai sobrar é um quadrado assim. E, não sei vocês, mas eu vejo que vai ter uma diagonal aqui, certo? Estão vendo ali? Essa medida aqui, ó, seria de A até B, tudo bem? Entenderam a ideia? Enxergaram ali? E aqui, ó, aqui é o nosso P, ó. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza? Entenderam a ideia, gente? Tá, isso daqui, por que eu estou fazendo isso, tá? Porque se eu calcular isso daqui, eu só faço vezes 4. Vocês concordam? E aí na última aula, pior que acho que foi na última aula que a gente falou sobre as simetrias, não foi? Foi na última, né? Na última aula que vocês vieram aqui, que foi a simetria. A simetria por uma reta ou por um ponto, né? Então, tipo assim, ó, nesse caso é uma simetria por uma reta, que eu vou espelhar para baixo, vocês concordam? Tem tipo uma reta aqui, né? Uma reta aqui e eu espelho para baixo é a mesma coisa, sim ou não? Aí vai ficar aqui e aqui, né? Que nem tá ali. E eu espelho para cá daí. E aí vai ficar para cá e para cá. Então, por isso que a gente consegue dizer que eu achando a parte de 1 aqui, né? Eu consigo chegar nos outros só multiplicando por 4. De boas? Tá. Então, tipo assim, ó. Eu vou pintar essa parte aqui, ó. Porque essa é a parte que tá pintada ali, tá? Isso daqui é a parte que está pintada. E essa daqui é a parte em branco, certo? Por que a gente tem que fazer isso? Porque cada uma delas tem um valor. Vocês concordam? Cada partezinha tem um valor. Então, vamos ver o enunciado certinho, tá? Tá, vamos começar a leitura ali, ó. De acordo com esses... Vamos começar já a leitura correta. Vamos para a pergunta, beleza? Tá? Agora vamos começar a trabalhar mais direcionado. Toda vez que a gente vê uma questão do Enem, a gente vai direto na pergunta já, tá? Antes eu estava até lendo os enunciados, agora a gente vai fazer como se fosse na prova. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Não me adiantou grandes coisas, concordam? Tá? Não me adiantou muita coisa, mas eu sei que eu tenho que buscar o custo do material usado nesse vitral. Aí eu vou pro texto já sabendo que é isso que eu tenho que buscar. Então, tipo assim, ó, para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lados medindo 1 metro, conforme a figura seguida. Então tem que tomar cuidado só com uma coisa. Todo o quadrado é que tem 1 metro, né? Então, tipo, todo ele tem 1 metro. Como eu dividi na metade aqui, ó, isso daqui, vê se tu concorda comigo, vai valer 1/2. Sim? Tá? E isso daqui vale 1/2 também, né?
Então, tu concorda comigo que aqui, ó, esse P depois a gente vai ver que tá bem na metade, vai ser um quarto e um quarto, certo? A gente já vai chegar nessa conclusão, que é um quarto e um quarto. Acho que eu até pulei essa etapa. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios, tá? Dos lados do quadrado, os segmentos AP e QC medem um quarto. Tá, daí resolveu o nosso problema. O que ele está te dizendo? Que esses pontos aqui são pontos médios, por isso que eu posso garantir que isso é metade, tá? E por isso que eu posso fazer a divisão também nesses 4 pedaços. E esse cara aqui está dizendo que cada um deles é um quarto. Então, se aqui é um quarto e foi dividido na metade, isso é um quarto também. Tranquilo? Tá, daí tipo assim, seria... Pensa, se tiver muito difícil de pensar em fração, pensa como sendo tipo 0,5, entendeu? Isso é 0,5, é metade. E isso daqui é 0,25, tá? Quem prefere trabalhar com número com vírgula, trabalha com número com vírgula. Não tem problema, vai dar no mesmo. Então aqui vai ser 0,25 e 0,25. Fechou? Tá, beleza. Isso daqui, tá? É aquele parágrafo que eu sempre digo para vocês, que é o parágrafo que garante o quê? Garante que matematicamente dá certo. Esse é o parágrafo que diz assim, não, é para dar certinho aqui a conta tu poder fazer bonitinho, tá? Agora vamos para a pergunta. Para confeccionar o vitral são usados 2 tipos de material. Um para a parte sombreada da figura, tá? Que custa R$30 o metro quadrado, e outro para a parte mais clara, que são aquelas outras regiões, que custa R$50 o metro quadrado. Pessoal, eu acho a área da parte sombreada e multiplico por 30. Eu acho a área da parte branca e multiplico por 50. Fechou a ideia? Tá? Todo mundo comigo até aqui? Mesmo? Beleza. Tá, então tipo assim, ó. Olha só. Esse triângulo aqui, ó, ele tem um negócio que é interessante, ó. Porque essa parte azul eu acho mais de boa de achar. Porque aqui, se vocês forem ver, é um triângulo retângulo, não é? E aqui também é um triângulo retângulo, concorda? Tá, então tá de boa. Meu problema é essa parte branca, sim ou não? Então tem 2 estratégias. Fala aqui, ó. Deixa eu te perguntar se tá certo. Poderia achar daquela parte de cima, se eu olhei, e depois só dividir pela metade dela pra achar branca. Não sei se vou fazer isso. Dá. Dá pra fazer. É um dos jeitos, tá? Mas isso tem que tomar cuidado, que isso só é possível porque esse cara dividiu na metade. Tá? Daí tem que tomar cuidado, porque como dividiu na metade, eles têm a mesma base, concordam? E eles têm a mesma altura, sim ou não? Vocês concordam? E a área é base vezes a altura, né? Então, dividido por 2, claro, mas dá no mesmo. Faz sentido? Porque vai ser a mesma conta que eu vou fazer, né? Só tá numa posição diferente. A gente vai chegar nessa conclusão, mas eu vou começar por esse caminho então, tá? Então, tipo assim, ó. Jeito número 1, tá? Jeito número 1 de fazer. O jeito número 1 de fazer é aquele jeito bonitinho, né? Área azul 1, tá? Essa daqui. Base 1/2. Altura 1/2 também. Dividido por 2. Sim? E pega a base. Tanto faz. Base, altura. Ah, tá. Não, é uma multiplicação. A ordem dos fatores não vai mudar, tá? Então aqui, ó, vou ficar com 1/4 sobre 2, que é 1/4 vezes 1/2, que é 1/8. Tranquilo? Então essa área azul aqui primeira é 1/8. De quem? Sei lá, é 1/8, tá? Área azul 2, que é essa menorzinha aqui. Base 1/4 vezes a altura, que é 1/2, sobre 2, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 1/8 sobre 2. Então dividindo 1/8 por 2 é 1 sobre 16. Primeiro igual, segundo invertido. Tá? De boas até aqui? Tá, pessoal, olha só. Vê se vocês concordam comigo, ó. Que a área azul, ela é 1/8, ela é 1/8 mais 1/16. Sim ou não? Faz sentido? Tá, beleza. Então assim, ó, 1/8
mais 1 16avos vai dar, neste caso aqui, o meu MMC é quanto? É 16, né? 16 é o múltiplo menor dos múltiplos em comum esses caras, né? 8, 16, 24 a gente encontra. 16 por 8, 2. Mais 16 por 16, 1. Então isso aqui vai dar 2 mais 1, que é 3 sobre 16. Fechou? Eu fiz, mas não sei se eu fiz. Tipo, deu certo, mas. Tipo, eu fiz a base, que é 1/4 da área que não é sombreada, vezes 1/2 dividido por 2. Vezes a altura, eu poderia dividir por meio a altura. Nesse branco aqui? É. Sim, sim. A gente vai fazer isso. Ah, sim, desculpa. Não, a gente vai fazer isso também. Nesse primeiro caso eu vou fazer isso, tá? Sim. Aí tipo assim, ó. Isso daqui, ó, é 3 sobre 16, certo? Tá, mas assim, ó. 3 sobre 16 é quanto? É só isso aqui. Sim. Todo mundo concorda? Mas não é isso que se gasta. Faz sentido? Porque tu tem que fazer tudo, né? Então, tipo assim, ó. A área azul total, é um Tzinho, tá? É 3 sobre 16 vezes 4. Isso aqui dá 12 sobre 16. Sim ou não? Faz sentido? Todo mundo até aqui? E aí, pessoal, eu vou multiplicar isso daqui por quanto? Quanto que custa para fazer essa área sombreada? 30 pila, né? Então eu multiplico isso aqui por 30. E agora a gente vai simplificar o máximo que dá, né? Tipo assim, começa por esse cara. 12 e 16 dá pra... Olha só. É engraçado, né? Mas tipo assim, não é engraçado, né? Mas tipo assim, eu multipliquei por 4 em cima, né? E 16 é múltiplo de 4, né? Então eu posso dividir por 4 em cima e embaixo, entendeu? Porque eu multiplico, claro, para entender a conta, mas aqui eu vou multiplicar, vou dividir por... Tá, não é engraçado. Olha só, quanto dá 12 por 4? 3. E 16 por 4 dá 4, sim? Beleza. Aí eu divido esse cara aqui por 2, né? Aí vai dar 15 e 2, certo? E aí eu tenho 3 vezes 15, que é 45. Dividido por 2, isso dá 22,50 pilas. Tá? Esse cara aqui, ó, é quem, gente? Área azul. Tá? Essa área azul que eu fiz aqui, tá? Que é a área sombreada. De boas? Agora a área branca. A área branca. Ela vai ser calculada por base, que daí é o que tu tinha identificado, né, Raquel? Que a base é 1/4, né? E a altura é quanto? A altura aqui é 1/2, certo? E aí, pessoal, isso vocês têm que entender, tá? Tipo assim, ó. Olha a posição que tá esse triângulo aqui, posição esquisita, né? Assim, né? A altura relativa a essa base vai dar num ponto fora do triângulo. Porque se eu traçar a altura relativa, ela vem pra cá. Porque ela tem que formar ângulo de 90 graus. Então isso é a altura. E aí se tu tivesse um triângulo aqui, ó, se isso aqui fosse um triângulo como é o caso, a altura dos dois é a mesma. Sim ou não? E nesse caso, ele está te dizendo que essa base é a mesma. Então, essa área 1 e essa área 2, elas são o quê? Iguais. Mas aí elas são iguais, não porque tipo assim, ó, vamos supor, tá? Essa área aqui, ela não é igual a essa daqui, tu concorda? Imagina que sejam dois terrenos, são dois terrenos diferentes, eles têm formatos diferentes. Sim ou não? Mas é pela questão só da multiplicação, só do número mesmo, entendeu? Como dá os mesmos números, vai dar o mesmo valor final. Faz sentido? Faz sentido? Deu uma viajada agora. Ficou away, né? Aquele momento tá assim, ó. Sabe, ele desfoca de tudo assim, né? Tá, e agora, tá? A gente vai ter o seguinte, ó. A área branca vai ser o quê? Base 1/4 vezes a altura, que é 1/2, dividido por 2, né? Tá, deu, pessoal?
Tipo assim, imagina quando tu tá fazendo a prova, tá? Tu não pode dar um de mongolome, entendeu? Tipo, ô meu, olha só, essa área aqui eu fiz já, ó. É ou não é? Por mais que tu tivesse, tipo assim, não cheguei à conclusão que são iguais. Mas a conta, pessoal, pelo menos tu tem que te dar por conta que tu já fez. É ou não é? E vai por mim, confia, vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, eu vou ter certeza. Se não der o mesmo resultado, tu errou a conta, entendeu? Tipo assim, tem que ser a mesma coisa. Então isso aqui, só cuida aqui, ó, o 22 com 50 é o resultado final quando eu multipliquei por 30. Isso não pode ratear, tá? O resultado final que a gente vai encontrar aqui, né, é esse 1 sobre 16, é só isso, tá? É só esse meu 1 sobre 16, beleza? Vezes 4, isso dá 4 sobre 16, tranquilo? Tá, mas ô gente, isso eu já tinha como descobrir. Mas eu já mostro pra vocês, tá? Já mostro essa relação. 4 sobre 16, simplificando então, é a mesma coisa que 1 sobre 4. Tranquilo? 1 sobre 4 vezes 50 pila, né? Porque, tipo, esse 1/4 aqui eu vou multiplicar por 50 para dar o resultado final. Quanto dá isso aqui? É 12 com 50. 12 com 50, né? Beleza. Isso daqui é a nossa área branca. Fechou ou não? Quanto que eu gasto, pessoal? 34 com 5, né? 35. Tem isso aí? Que sorte, né? Graças a Deus. Tá, beleza. Segundo jeito. Segundo jeito de achar, tá? Eu sei que a minha área, aqui eu multipliquei no final, tá? Mas aqui eu encontrei 1 sobre 8 e 1 sobre 16, né? Aí, tipo assim, ó, o que eu posso fazer? Eu sei que isso daqui, ó, isso tudo, tá? Isso tudo aqui, essa metade aqui, tá? Ela vale 1/2 vezes 1/2 sobre 2, certo? Tipo essa metade, ó, 1/2 vezes 1/2 dividido por 2, né? Porque é um triângulo. Isso vai dar 1/8, tranquilo? 1/8 é toda essa metade de área aqui, que é a mesma área azul que deu inicialmente aqui, concorda? Quanto que vale essa área aqui? Essa área aqui, quanto que eu tinha achado? A área azul 2? 1 sobre 16. Então eu posso fazer assim, ó. A área, né, azul menos esse 1/8 aqui que eu encontrei. Não, perdão. Contrário. 1/8. 1/8 que é toda essa área aqui, sim? Menos essa área aqui, que é a área azul 2. Menos a área azul 2. Também poderia ter feito dessa maneira, que é 1/8 menos 1 sobre 16. Então eu tenho que 1/8 menos 1 sobre 16 vai ser 16, tá? Aí aqui vai dar 2, né? 2 menos 1, tranquilo? Isso vai dar 1 sobre 16, tá? E aí a gente chega na conclusão que é o próprio 1 sobre 16, que é o mesmo que esse cara aqui, porque essas duas áreas são iguais, tranquilo? Mas não precisava fazer isso, entendeu? A moral é que pra mim, tá? Qual é o jeito mais fácil que eu vejo? Se tu chegou, todo mundo já copiou? Já tirou barra, tirou foto? Se quiser, eu tirei foto agora que eu vou riscar pra... Agora é tipo assim, ó, é o filezinho, tá? Desculpa, joguei, não, eu tenho que mudar esse termo. Não, agora é o bom, tá? É o brócolizinho também, né? pra todo mundo. Mais saudável.
Olha só, tiraram foto aí, barra copiaram. Pessoal, neste momento aqui, ó, neste momento aqui, tá? Quanto que eu tinha chegado ali? Quanto que eu tinha chegado no resultado da minha área azul total? 3 quartos. A minha área azul total, ela tinha dado 12 sobre 16, sim? Isso é 3 sobre 4. O total é 4, sim ou não? A área azul ocupa 3. Quanto que ocupa a área branca? 1 desses 4. Sim ou não? Então não precisava ter feito a área branca, entendeu? Eu já sabia que ela no total ocuparia 1/4. Faz sentido? Mais rápido, entendeu? Se eu chegar à conclusão que o cara é 3/4, o outro é 1/4. Não se esqueçam que as frações elas representam, né, uma divisão do total. Então isso significa que o meu total foi dividido em 4 partes e que esse cara vai ser só uma delas. Fechou? Tá? Então tipo, isso são sacadas assim, né, que a gente vai ter. Mas isso não ia ter como fugir de multiplicar por 30 e por 50, tá, gente? Essa parte aqui não tem como fugir, essa parte tem que multiplicar. Tá? Tem que multiplicar mesmo, não tem muito o que fazer pra gente descobrir quanto que vale. Dúvidas ou não? Não dúvidas? Tá, agora vamos para aquela lá. Agora vamos para aquela que eu tinha passado anteriormente, tá? Essa daqui é da URGS, a 114, está na página 71. Aí essa daqui, a URGS, tá, pessoal? Ela gosta mais das sacadas. Ela gosta mais das sacadas, tá? Tipo assim, de tu ter sabe, na hora ali tu te dá um negócio e tu bah! Sabe? Sei lá. Tá, olha só. A gente tem o seguinte, então, ó. Por que eu botei essa questão agora, tá? Porque ela tem duas maneiras de ser resolvida. Essa é a ideia. Então, tipo assim, ó. A gente vai ter o seguinte. A primeira maneira de resolver ela é olhar, tá? Pra essa figura sombreada. E eu sei que quanto que mede isso aqui? É B. Não, Esse é A? e o outro. Tá. E o outro é B, né? Cuida que A é toda essa medida, né? Não é só isso aqui, tá, gente? É tudo. Até porque senão seria só fazer ao quadrado. Que não tem ali, né? Então, tá? É toda a medida. Se isso mede B, a gente precisa ver uma coisinha, tá? No enunciado, vamos ver. Na figura abaixo, os triângulos e retângulos são congruentes. Ah, bom. Tá, eles têm as mesmas medidas. Isso nos ajuda, tá? E possuem catetos com medidas A e B. Então, olha só. A gente vai ter o seguinte. Tipo, esse cara aqui mede B, logo, esse cateto aqui mede B também. De boas? E aí, esse cara aqui, ó, mede A. Esse cara mede B. Esse cara mede A. Esse cara mede B. E esse cara mede A. Tranquilo? Tá, daí tem uma sacada aqui que é mais tranquila, que é a seguinte, ó. Isso tudo aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, mede A, concorda? E esse pedaço aqui mede B, certo? Quanto que mede somente daqui até aqui? A menos B, certo? E se essas figuras são congruentes, o que gera aqui também, por exemplo, ó, gera aqui também, por exemplo, o que, pessoal? Um A menos o B, concorda? Mesma coisa. Então essa figura vai medir A menos B também. Aqui, ó, tudo mede A, aqui mede B, A menos B também e A menos B também, certo? Beleza, então a gente chegou na medida dos 4 lados. Agora a gente tem que ver como calcular essa área. Só que a gente ganha de barbada porque isso aqui é uma reta, né? Se esse cara é 90, esse cara é 90 também. Se esse cara é 90, esse cara é 90. Se esse cara é 90, esse cara é 90. Se esse cara é 90, esse cara é 90 também. E daí tem que fechar o 180. E são retas que a gente está trabalhando, ou seja, aquele ângulo raso. Tranquilo? Tá, então que figura é essa daqui que gerou? Qual é o número dessa questão? 114. Então gerou um quadrado aqui, tranquilo? Tá, então tipo assim, ó, para calcular a área de qualquer figura, senhor, a gente não viu o quadrado. Tá, mas as figuras são várias vezes a altura, não são? Então eu já descobri a minha base, que é A menos B, e a minha altura, que é A menos B também. Tranquilo? E aí eu faço o meu chuveirinho. E aí eu vou ter que
isso aqui vai ser, né, quem já está ligado nos casos de produto notável já saberia a resposta, né? A vezes A ao quadrado menos... não, perdão, é A menos B vezes A menos... isso aí, eu na minha cabeça estava fazendo outra conta. Menos AB mais B ao quadrado. Então a gente vai ter que a minha área é A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que está na letra D, de dado, né? Tranquilo? Tá, mas... E por que tu colocou aqui se a gente estava vendo triângulos? Porque isso é a sacada que tu teria que ter na URGS, tá? Mas dá para fazer por triângulos. A gente não tem 4 triângulos ali, a gente não tem base e altura de cada um deles, então dá para fazer pelos triângulos. Poder calcular a área de 1, multiplicar por 4 e diminuir pela área do quadrado. Só que a área do quadrado maior a gente tem que achar, né? Sim. Esse é o único detalhe que talvez deixe um pouquinho mais difícil, tá? Mas dá, e é o que eu quero fazer com vocês. Porque, tipo assim, ó, você tem que entender o seguinte, tá? É aquilo que eu falo. O jeito que tu vai fazer, na URGS não interessa. Na PUC também não, porque dá tempo. São provas que dá tempo de tu fazer. Então não interessa o jeito que tu vai fazer. O importante é ter recurso e conseguir fazer a questão, tá? Já no Enem não. No Enem tem que ser o jeito mais rápido, tá? No Enem a gente tem que ver, tipo, a sacada de ter, né, o feeling mais rápido. Então por isso que eu disse pra vocês, aquela hora ali na outra questão, tá? Claro que a gente vai priorizar acertar a questão, né, gente? Tipo, isso é meio óbvio. Mas, na outra questão, se tu tem a sacada do 3/4 e 1/4, tu vai muito mais rápido. Tu diminui um monte de conta ali, entendeu? Então, essas sacadas que a gente vai tentar ter na hora da prova. Ouve o que eu tô falando. Tentar ter a sacada de conseguir acelerar. Não necessariamente a gente vai conseguir sempre. O que tu vai fazer? Aí tu vai fazer rápido, entendeu? Aí, tipo, a rapidez vai sendo... né? Tipo, me identifiquei. Tá, olha só. Seguinte, então. O que eu tenho que fazer aqui, ó? A única coisa mais chatinha que eu vou ter que fazer é que para eu descobrir esse meu lado do quadrado, eu vou ter que fazer por Pitágoras, concorda? Não tem como fazer, tá? Não tem como fugir do Pitágoras. Então eu vou ter que lado ao quadrado, ó, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilo? De boa, pessoal? E aí acontece um negócio que é interessante, tá? Que é o seguinte, ó, eu vou fazer um parênteses aqui, cara. Que aí é assim, ó. Por que vocês fazem isso, tá? Porque vocês são mangolão e mangolona, tá? Vocês que não estão acostumados ainda, é carinhoso isso, tá? É carinhoso, só para não ser mangolão, mangolano, tá? E olha só o que vocês fazem, vocês vão se identificar. Eu tenho certeza que eu também fazer isso. Olha só. Tipo assim, ó. A área do quadrado, tá? É lado vezes lado. Porque nesse caso é base vezes altura, mas tem a mesma medida, vocês concordam? Então a área do quadrado, ela mede quanto? Lado ao quadrado, sim ou não? Tá, eu vou explorar outras coisas do quadrado. Deixa isso daqui pra... Né, isso aqui não vai ser o principal. Aí olha só. Pessoal, isso aqui, ó, é a área do quadrado. Sim ou não? Tá, mas eu preciso descobrir o quê? Eu preciso descobrir o lado, concorda? Aí a gente viu que lado ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Todo mundo enxergou isso? Tá? Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Então, professor, eu sei que lado é raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Afinal, eu preciso descobrir o lado. É ou não é? Vocês já entenderam a mongolice que a gente está fazendo? Meu, olha para essa fórmula aqui, ó. Já não estava lado ao quadrado? Sim ou não? Aí a gente primeiro descobre o lado e depois pega, agora que eu sei o lado, vou fazer lado vezes lado, que é a mesma coisa que raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado vezes a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. E aqui a gente está, entendeu? Tipo, já foi longe demais. Porque aqui, ó, só no Pitágoras, por sorte, já saiu minha resposta, entendeu? Porque eu já tenho lado ao quadrado, concorda? Então, quanto que vale a área desse quadrado? Ao quadrado vezes B ao quadrado. Sim ou não? Viu? É uma bosta, né? Eu sei. Eu vou fazer isso, não te preocupe. Tipo assim, a gente já ganha
o resultado ali, entendeu? Já ganhei o resultado e essa sacada tu poderia ter. E aqui, pessoal, sendo bem sincero, em termos de tempo, isso aqui já te ajuda, né? A perceber ali, tu já faz direto a conta. Mas em termos de tempo, eu não sei se tu ganha mais tempo ou menos, entendeu? Tipo, não vejo tanta diferença nesse caso em específico. Tá? Então assim, ó, cheguei aqui, já tenho, não tem? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Agora vamos fazer a resolução, tá? A resolução é fazer a área do quadrado, que é A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 4 áreas do triângulo, sim ou não? Faz sentido? Vou tirar agora 4 áreas de um triângulo, né? São congruentes, então é a mesma área. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Sim ou não? Aí aqui dá pra cortar, né? E dá 2. Fechou? Tá, ô gente, ajeita só para encontrar a resposta, né? Mas é a mesma coisa. 3 mais 2, 2 mais 3, dá no mesmo, entendeu? Então só trocar as posições ali para ajeitar a resposta mesmo. Foi? De boas? Só depois pode fazer a 112. Deixa eu ver. Não é 100 e... É da luz. 112? É. Faço, mas faço depois, pode ser? Ou até mesmo na aula que vem, porque o octógono é uma figura que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo, mas a gente vai ver, tá? Então é o seguinte, vamos avançar. Posso apagar esse quadro aqui o primeiro? Tá? Vamos avançar nas figuras para a gente descobrir algumas coisas aqui, tá? Bom, ô pessoal, tipo assim, ó. O retângulo e o quadrado, vocês viram que eu não parei muito para falar, né? E já cobrei nas questões aqui, tá? Porque o retângulo é base vezes altura, ele que origina tudo, tá? E o quadrado é o retângulo, só que tem os lados iguais. Tranquilo? Então, basicamente a mesma coisa, tá? Então essas propriedades é tranquilo. Para quem conhece a história da matemática, para não me criticar, tá? Quem origina mesmo as figuras é o triângulo, tá? O estudo é a partir dos triângulos, tem a ver com as pirâmides e tudo mais. É lá que começa os estudos, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que para chegar no cálculo da área do triângulo aí, chega por base de altura, entendeu? E aí esse cálculo que vai descobrir antes de todo mundo, tá? Tem uma figura aqui, ó, gente. Tem duas figuras que eu acho assim, ó, que realmente tem que saber calcular, tá? Essas duas figuras aqui, eu daria um destaque para as provas, porque eles gostam delas. Gostam delas a ponto de dar uns migué assim, fenomenal, né? Tipo assim, ó, a ponto de colocar um trapézio em formato de, tipo assim, um palco em formato de trapézio. Tipo assim, palco e fundo do palco, sacaram? Tá, ok, beleza? Para a questão, tudo bem. Tá? Trapézio, base maior e base menor, certo? Lados que não necessariamente têm a mesma medida. Pode ser um inclinado, o outro mais, entendeu? Esses lados aqui não necessariamente têm a mesma medida, mas, para a sorte de vocês, em termos de prova, qual o trapézio que eles mais gostam? Do isósceles. O trapézio isósceles é aquele que esta medida é a mesma que essa, certo? E que essa medida é a mesma que essa, tudo bem? Mas não te esquece, ó, isósceles. É um caso bem particular, tá? É um caso em que é tudo bonitinho. Pessoal, como que eu calculo esta medida aqui? Como que eu calculo essa medida aqui? Eu pego toda a base maior, tiro a base menor, tá? Então pego tudo isso daqui, tiro o que é referente à base menor, tá? Que é tipo isso, e sobra só aqueles dois pedaços, concorda? Aí eu pego e divido por 2 igualmente, porque eles têm a mesma medida, tudo bem? Tá? Então, assim que a gente faz o cálculo, tá? Esse é o trapézio traseiro. Já calcularemos a área dele, tá? Paralelogramo. Como é que é um paralelogramo?
lados paralelos, né? Mas é um pouquinho mais que isso, né? São lados paralelos 2 a 2. Tranquilo? Aí, olha só, eu vou chamar esse cara de B e esse cara de A. Aqui entra uma jogada que é o seguinte, ó. Eu só consigo calcular a área do paralelogramo se eu utilizar o recurso das retas paralelas cortadas por uma transversal. Tá, não é que eu só consiga, mas fica muito mais visível. Porque daí, tipo assim, ó, olha só, eu vou traçar esse triângulozinho aqui, tá? Viram que tem um triângulozinho aqui, né? Eu vou jogar ele pra cá, beleza? Só que olha que interessante, essa área desse triângulo que eu joguei pra cá, ela vai sair bonitinha aqui, exatamente encaixada aqui. Só que isso eu só consigo garantir por esse caso. Porque daí, tipo assim, ó, pelas retas paralelas cortadas pelas transversais, esse ângulo aqui é o mesmo que esse, concordam ou não? Faz sentido? Mesma inclinação, né? E aí o interessante é o seguinte, ó, que dessa maneira que eu tracei, esse cara é 90 graus em ambos os casos, né? Vamos supor que o ângulo de inclinação seja 30, tá? Não é 30 e 90? Aí aqui é 30 e 90 também, não é? Então tu concorda comigo que esse cara aqui de cima obrigatoriamente vai ser tipo 60? Sim ou não? Entenderam a ideia? Daí a gente consegue tipo de brinde. Faz sentido? Tá? Daí a gente consegue ganhar tipo de brinde assim que aqueles caras ali são os mesmos. Fechou, povo? Como é que eu faço então? Olha só que legal. A gente traça essa reta aqui, né? E a gente prolonga aqui, certo? Isso daqui vai ser o mesmo prolongamento que eu vou jogar esse cara aqui. Só que esse pedaço ele sai daqui e vem pra cá, concorda? Tipo, eu desloquei o pedaço, mas a medida continua sendo a mesma, sim ou não? Faz sentido? Tá? Tipo, eu não mexi nela, eu só desloquei o pedaço de onde estava e foi para outro lugar. Isso daqui, a partir de agora, é minha altura, certo? E a figura que tem agora aqui, pessoal, qual é? É um retângulo, sim ou não? Então, tu concorda comigo que se eu estou calculando a área de um retângulo, eu calculo por base vezes altura. Sim ou não? Por isso que a gente busca base vezes altura em tudo. Entenderam a ideia? Base vezes altura em tudo. Tipo, tu vai buscar em tudo mesmo, tá? Essa é a sacada. Aí, o que eu vou fazer, tá? O que eu vou passar para vocês agora é o extra, é o que a gente vai além, tá? E isso é o que a prova da URGS gosta de cobrar, por exemplo. Que eu posso pegar este cara aqui, ó, olha só. Aí a gente vai pelas propriedades do paralelogramo, né? Esse cara aqui mede esse tamanhinho, né? Saúde. Obrigado. Esse cara mede o mesmo, concorda? Então, este cara mede o mesmo. Logo, esse daqui mede o mesmo, por serem opostos pelo vértice. Foi ou não? Se esse cara e esse cara medem a mesma coisa, eu posso traçar uma reta aqui e dividir os dois em duas partes iguais. Aí eu vou ter tipo A e B. A e B. Não são o mesmo triângulo? São o mesmo triângulo, você concorda? Vamos chamar esse ângulo de alfa, tá? Vou chamar esse ângulo de alfa. Tem como eu calcular a área desse triângulo aqui? Como? Lado, seno do ângulo sobre 2, sim ou não? Tá. Então vou fazer o seguinte, ó. Para calcular essa área, eu vou fazer lado, seno de 2, certo? Só que tem um caso, né? Que tipo, não é um triângulo, né? Se eu fizer a área do triângulo, eu vou achar só desse. São 2, né? Então eu vou multiplicar por 2, tranquilo? E aí eu só vou cortar o 2 com 2 aqui, tá? E aí eu posso dizer que a minha área é lado, seno do ângulo. Não decora pensando do tipo, é uma fórmula a mais. Não. É a do triângulo, só que multiplicada por 2, beleza? Tá? Não é fórmula a mais, é a mesma. Ou eu posso calcular como lado vezes o seno de beta.
Olha só como é que eu posso pensar nisso daqui, tá? Eu posso dizer que eu tenho um paralelogramo, só que, agora, mesma coisa, tá? A e B. Esse cara aqui é alfa, certo? Mas eu posso dividir ele assim, ó. Esse cara continua sendo B, não continua? Só que eu vou usar esse ângulo aqui, ó, que agora é beta. Tranquilo? Dois triângulos, mesmo raciocínio. Lado, lado, seno do ângulo sobre 2 vezes 2. Lado, lado, seno do ângulo. Sim ou não? Isso que deu problema na prova da URGS. Aquela questão do lado que eu falei. Foi aqui o problema, tá? Aí assim, ó, pessoal, para calcular o trapézio agora, tá? O trapézio a gente vai tentar fazer da seguinte forma, ó. Com o isósceles fica mais fácil de enxergar, tá? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Vou cortar. Olha só que loucura. Cortei ele. Tadinho, senhor. Não, calma. Só imagina. Tá vendo esse ângulo aqui de 90? É esse aqui, ó. Tudo bem? Você entendeu que eu tirei esse triângulozinho aqui? Só que essa medida e essa são a mesma, não são? Então eu posso botar, por exemplo, posso pegar ele e virar aqui, não posso? E encaixar assim. Não vai dar bem certinho? Vai, sabe por quê? Porque se eu encaixar bem certinho aqui, essa medidazinha que estava aqui, ó, essa medidazinha que eu marquei aqui com 2 tracinhos, e essa daqui eu marquei com um tracinho, né? Ela vai dar bem certinho, porque se eu traçasse dessa maneira, a outra medida estava aqui, ó. Sim ou não? Então vai ficar encaixado bem direitinho, vocês concordam? Sim? Isso daqui, ó, é a minha altura, tá, pessoal? Que é essa medida aqui, certo? A altura é essa, tá? Formou um retângulo, não formou? Todo mundo está enxergando esse retângulo? Agora, olha só. A pergunta é: como que eu determino essa base? Aí que é a parte mais chatinha, tá? Essa é a parte chatinha de determinar. Porque, olha só, eu tinha uma base maior, né? E uma base menor, certo? Vamos supor, vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que a base maior tinha lá a medida Bzão, certo? E que a base menor tem a medida Bzinho. Bzinho barbantezinho, tá? São 2 barbantezinhos. Como é que eu faço para deixar elas iguais agora? A primeira coisa que eu faço é somar as duas. Sim ou não? Essa é a ideia, eu somo as duas, né? Tipo assim, bota um barbantezinho só do tamanho delas. E agora eu quero cortar em 2 partes iguais. Faz sentido? Divido por 2. Então, eu vou pegar esse pedaço agora e vou transformar assim, ó. Bem na metade, tranquilo? O que vai sobrar para cá? O pedaço base maior mais base menor sobre 2, certo? E no outro? Mesma coisa. Base maior mais base menor sobre 2. Porque agora, pessoal, eu consegui juntar eles e dividir em 2 pedaços iguais. Isso seria a mesma coisa que eu pegar, tipo assim, ó. Vamos em números, tá? Esse cara mede 15. Esse cara mede 5, tá? Quanto que dá a soma dos dois? 20. E eu divido em 2 pedaços iguais de 10 para cada um. Entenderam a ideia? No total dava 20 o somatório, eu dividi em 2 pedaços iguais de 10. Fechou? Quanto que mede a base então agora? Quanto que mede a base agora? Base maior mais base menor sobre 2 vezes altura. Base vezes altura. Sim ou não? Tri, né, meu? Legal, né? Pegaram a didática da coisa aqui, né? Ah, é um troço impressionante. A URGS tinha uma paixão assim por trapézio. Confesso que era uma das figuras que eu achava estranho cair tanto na URGS assim. Inclusive o amor era tão forte que em um determinado momento, a gente vai ver essa questão em geometria espacial, eles cobraram um prisma cuja base era um trapézio.
Eles fizeram um troféu tri-esquisito só pra botar um trapézio lá, tá? Tipo assim, não fazia sentido nenhum, sabe? Porque assim, quem é que faz um troféu assim? Mas tudo bem, né? Ok, tá? Pessoal, tem uma questão que eu acho bem interessante vocês resolverem. Vamos aproveitar para usar os nossos conceitos. Vamos misturar tudo até agora. A questão de número 111, tá? Essa questão aí a gente vai usar bastante coisa que a gente viu até agora. E depois, essa não precisa fazer por enquanto, tá? Essa não precisa fazer por enquanto. Mas depois já dá uma olhadinha na 110, que foi a que foi anulada, tá? O emblema do super-homem, ele é assim, né? Tá? Que nem ele te deu ali, certo? Mas essa não foi uma figura que eu passei a área, concorda? Tipo, essa figura a gente não trabalhou a área, né? Sei lá o que, nem sei calcular a área disso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, é um pentágono, tá? Não tão bonitinho, mas um pentágono. Gente, quando acontecer isso, divide em figuras que tu conheça, tá? Então, tipo assim, o que tu vai fazer? Divide aqui, ó. Tranquilo? Porque daí tu tem um trapézio, que aí sim a gente acabou de ver, e um triângulo. E essas a gente sabe. De boas? Essa é a dica. Tentem fazer aí. Esse é um dos casos que vocês poderiam usar leigos cossenos para descobrir essa medida aqui, ó. Que é uma medida que falta, né? Dá para usar leigos cossenos aqui. Não tem necessidade não, né, meu? Calma, né? Não vai sair te atirando. Quanto que vale esse ângulo aqui? Não sei, teta. Quanto vale esse aqui? Não sei, mas é teta também. Sim? Então isso é uma das coisas que nos ajuda, ó. Porque tipo, é teta, porque essa medida é 10 e essa também é 10, né? Então esse cara tem o mesmo ângulo que esse. Ou seja, 2 θ tem que dar um total de 120. Como eles são ângulos iguais, um deles tem que ser quanto? 60 e o outro tem que ser 60 também. Faz sentido? Se ambos têm que ser 60, aí a gente ganha uma barbadinha. Que esse nosso triângulo aqui, ele é equilátero. Ele é isósceles também, todo triângulo equilátero é isósceles também, tá? Mas ele é equilátero, beleza? Vamos falar sobre esse triângulo equilátero que eu mal conheço e já considero pacas. Pessoal, assim ó, o que vai acontecer, tá? Esse cara aqui, ó, é um caso especial, mas não pode, tipo assim, eu gosto que vocês decorem essa fórmula, tá? Eu acho que é importante saber a fórmula do triângulo equilátero sem deduzir na hora da prova. Essa é uma das fórmulas que eu acho interessante. Mas, tu não pode esquecer que ele é um triângulo como outro qualquer. Então, faz uma observação aqui para esse cara, tá? Então, o meu triângulo equilátero. O meu triângulo equilátero, ele tem de diferença, né, dos outros triângulos, que todos os lados têm a mesma medida, certo? Então, tipo assim, ó, a minha área ela é calculada por base vezes altura dividido por 2, certo? Só que eu sou muito trouxa, né? Nós estamos sacaneando, né? Tipo assim, ó, coitada da Rebeca ali, né? Passando um trabalho pra abrir um cantinho e os guri aqui, ó. Pra quê, né, meu? Olha só, sacanagem com ela, né? Olha só, a base nesse caso é L, certo? E a minha altura é a altura do meu triângulo aqui. Todo mundo concorda? Base vezes altura dividido por 2. Se tu já tiver altura, tudo bem. Calcula. Se tu não tiver, tem como calcular, tá? E aí, pessoal, isso daqui pode ser calculado da seguinte maneira, tá? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar esse triângulo aqui dessa forma, fica mais fácil de visualizar. Cortei esse cara no meio. H, L e aqui metade do lado. Tranquilo?
Tá? Cortei esse cara no meio, porque daí eu posso descobrir a altura por Pitágoras. Então eu tenho aqui L ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais lado sobre 2 ao quadrado, né? Então eu vou ter o seguinte, ó, que L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 é igual a altura ao quadrado. Já elevei ao quadrado e passei esse cara para a esquerda. De boas? Não foi rápido? Tranquilo? Tá. MMC, 4. Aqui é 1, né? 4 dividido por 1 dá 4. Vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 por 4, 1. Vai dar o próprio L ao quadrado. Tranquilo? Aí olha só. Isso daqui, ó, dá 3 lado ao quadrado sobre 4. Que é igual a altura ao quadrado, né? E aí esse meu quadradinho ali pode ir para o outro lado dessa forma, né? Extraindo a raiz dos dois lados, tá? Dá para tirar o 3? Quanto é que é a raiz de 3? Ah, é 1, não, é raiz de 3, né? Quanto é que é a raiz quadrada de L ao quadrado? É o próprio L. Então o L eu consigo tirar da raiz. O 3 fica, né? Raiz de 4 é 2. Isso é a minha altura, beleza? Quem aqui gosta de fazer resumo e botar na parede e tudo mais? Quem é que faz isso? Isso tem que estar. Isso não pode não estar nesses teus resumos de parede, tudo bem? Tá, gente? Essa é obrigatória. A altura de todo triângulo equilátero é dado por lado raiz de 3 sobre 2. E é dessa altura aqui que a gente está falando, ó. É dessa altura aqui que a gente está falando. Beleza? O que acontece? Já que eu sei a altura, eu posso substituir por isso daqui, não posso? Então a minha área é lado vezes lado raiz de 3 sobre 2, base vezes altura, dividido por 2, tranquilo? Aí L vezes L dá quanto? L ao quadrado, né? Raiz de 3. Se eu estou dividindo uma coisa por 2, olha só, pensa o seguinte, tá? Se eu estou dividindo uma coisa por 2, eu tenho um pacote de óleo. E aí eu divido entre vocês dois, beleza? Quanto que cada um fica? Com a metade, sim ou não? Aí o Heron vai lá e divide entre outras duas pessoas. E o Eduardo vai lá e divide entre outras duas pessoas também. Vocês pegaram a ideia? Então antes eu tinha metade, né? Agora tu concorda que cada uma dessas pessoas vai ter metade da metade? Que é 1/4. Sim ou não? Pensa se eu tenho 4 bolachas, tá? E eu divido entre duas pessoas. Vai 2 para cada uma, sim ou não? 2 de um total de 4, certo? Se eles dividem entre duas pessoas também, cada, né, pega essas duas bolachas e divide entre duas pessoas, cada pessoa vai ficar com uma, sim ou não? Quanto que era o total anteriormente? 4, né? Então vai ficar 1/4. Ou seja, se eu dividir por 2 e dividir por 2 novamente, eu estou dividindo isso daqui por 4. Sim ou não, povo? Tá, aí assim, ó, tipo, por que eu estou fazendo isso? A gente tenta fazer essas relações para não precisar, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Que L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 é uma divisão de frações. Então L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 1/2. Que é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Mas matematicamente é isso. É a primeira igual e a segunda invertida. Tranquilo? Essa outra fórmula aqui, ó. Meu, bota tudo que é cor, meu. Desenha um arco-íris aqui. Mas destaca, tudo bem? Bota de tudo que é cor, isso aqui tu tem que saber na hora da prova. De boas, povo? Olha só. Jeito 1 e 2 de fazer isso daqui, tá? Qual é o primeiro jeito de fazer essa área? Lado, seno do ângulo sobre 2, beleza? Tá? Lado, seno do ângulo sobre 2. 10 por 2 é quanto? 5. Aí eu vou ter 5
vezes 10 vezes o 160. 1, 2, 3, né? 3, raiz de 3 sobre 2, beleza? Então, raiz de 3 sobre 2. 10 por 2 dá 5. E isso daqui vai dar 25 raiz de 3. Fechou? Tá muito louco isso aí? Ou tem uma alternativa que tá coerente aí? Ah, tem, né? Tem aí. Olha só fiz essa área, Meu, aí você tem que entender, tá? Eu posso não lembrar da área do trapézio. Pode me dar um bug na hora da prova e tudo mais. Mas se tu soubesse só a área do triângulo, tu já tava com 50% de chance de acertar. Então, se vai chutar, pelo menos faz um chute coerente. Essa é a ideia, entendeu? Não faz um chute louco, deixa com 50%. Porque se tu chutar de qualquer jeito, é 20% de chance de acertar. Tá? É simples, é probabilidade simples, tá? 20% de chance, é 1/5, tá? Então toma cuidado. Jeito número 2. Way number 2. Tá. O jeito número 2 eu vou fazer usando esta fórmula. Já que eu descobri, né? Essa formulinha. Então eu tenho 10 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Que é 100 raiz de 3 sobre 4. Que é 25 raiz de 3. Mesma coisa, tá? Mas olha a rapidez que foi aqui. Não foi bem mais rápido? Tipo, isso daqui eu ia ter que botar lado seno do ângulo sobre 2. A gente lembra rapidinho porque eu estou ajudando vocês, mas na hora da prova, com nervosismo, a gente tem que estar preparado para isso também, entendeu? Nervosismo é a pior merda que tem. Eu só tenho medo de uma coisa. Não da capacidade de vocês. Tenho medo do nervosismo. Porque sistema nervoso eu não consigo controlar. A parte da matemática eu consigo ajudar vocês. Sistema nervoso é foda. Porque daí, tipo, aí que dá o branco, aí que dá o nervosismo, aí que tu já erra uma conta fácil, entendeu? Tipo, essa é a pior parte. Porque potencial, pelo que eu vi no simulado, todo mundo tem, tá? Pelo nivelamento deu pra ver que todo mundo sabe fazer as coisas. Só não pode ficar nervoso. Ou nervosa, no caso. Tá. Aqui, ó. Isso é a primeira área, concorda? Isso é só a primeira área. Agora a segunda área. Tá, meu, aqui não tem muito o que fazer, né? Teria que lembrar a fórmula do trapézio. 10 mais 8, base maior mais base menor, dividido por 2, vezes a altura. Ah, meu, 8 dá umas broderagem master, né? 1. Então vai multiplicar por 1, meu. Ah! Tá, beleza. 9, tranquilo? 18 por 2 dá 9 vezes 1 é 9, tá? Então, a área total, ela vai ser 25 raiz de 3 mais 9, tá? Cara, esses dois aqui, meu, eles não têm noção das viagens que tá rolando hoje, né? Os caras estão com uma nóia ali, né? Tá, é isso, tá? 25 raiz de 3 mais 9, beleza? Aí assim, ó, letra? C. Tá, C. Olha o pegarratão do 18 ali, né? Que sacanagem, né? Do 10 mais 8, se tu esquece do 2. Sempre tem ali alguma coisa que eles estão preparados para que tu erre, né? Porque se esquecer de dividir por 2, alguma coisa, tu vê 18, é 18, né? Já. 110. Pentágono. Propriedade super específica do pentágono, tá? Ô meu, mas é específica mesmo, tá? Tipo, é muito específica essa propriedade. Que quando tu divide nessas diagonais, a gente ganha de presente que este lado e este lado medem 2. Tranquilo? Tá? Aí vira um paralelogramo, esse cara aqui, porque esses lados aqui são paralelos e esse daqui também, tá? Nessa diagonal do pentágono regular, esses lados são paralelos. E aí a gente ganha um paralelogramo regular. Tranquilo? Tá. Aí olha só. O que ele quer, pessoal? Ele quer essa área aqui, que é o que ele te pede ali, ó. Considere o pentágono regular de lado 2 e duas de suas diagonais conforme representado. A área do quadrilátero vale quanto? Aí olha só. Quanto que vai valer isso daqui, tá? Eu vou fazer aqui, ó, bem pequenininho, vocês já vão entender o porquê, tá? Fazer pequenininho ali já explico. Tipo assim, ó. O que eu vou fazer aqui, eu tenho dois jeitos, tá? Tem dois jeitos de fazer porque eu posso cortar assim ou assim, certo?
Mas primeiro eu preciso descobrir esses ângulos. Eu posso fazer de duas maneiras. Ou eu posso lembrar que em um pentágono tem 5 lados. E aí a gente começa, né? O triângulo é 180, né? O triângulo tem 3 lados. Aí tu vai somando 180 nos ângulos internos. Tudo bem? Aí tipo um quadrilátero, uma figura com 4 lados, tem 360 graus. Uma figura, 360, tá? Uma figura com 5 lados soma 180 nos ângulos internos, que dá 540. Dividido de forma igual, 540 graus, dividido de forma igual, esse cara aqui vale 108. Tudo bem? Isso é um dos jeitos de fazer. Não é o que eu quero que vocês pensem. Vai por mim, daí tu confia que eu estou te dando o melhor jeito, tá? O melhor jeito é lembrar que o somatório dos ângulos externos é sempre 360. Tudo bem? É mais fácil lembrar por aqui. Confia em mim, tá? Aí olha só. Pessoal, isso daqui é 360, tá? Então, o ângulo externo, por ser um pentágono regular, os ângulos internos são iguais e os ângulos externos são iguais, só porque é regular, tá? Aí esse cara aqui, ó, vai ser 360 por 5, tá? Que dá 72. Aí olha por que isso daqui é melhor, tá? Porque eu ganho esse cara que é 72 e ganho o interno de forma mais simples, que é 108. Tudo bem? Aí não preciso puxar a decoreba dos internos. Eu pego o externo e descubro o interno. Porque o externo é sempre 360. De boas? Aí uma dica porque eu acho que é mais fácil, vai por mim, tá? Confia em mim. Aí, pessoal, o que acontece, tá? Esse cara aqui eu falei pra vocês são paralelos nesse caso, né? Então, esse ângulo de inclinação é 72. Os lados são tudo 2. Agora tu escolhe se tu vai cortar assim ou assim. Eu vou fazer dos dois para mostrar para vocês. Eu corto aqui, ó. Tudo bem? Vou cortar aqui. 2 seno de 108. 2 seno de 108. Tudo bem? Aí tu pode até pensar que isso daqui era dividido por 2 vezes 2, porque são 2 triângulos, né? Tá? Daí corta. A resposta é 4 vezes o seno de 108. Tá na letra? E, né? Beleza. Então marca a letra E ali. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar aqui, tudo bem? Pode ser, né? É a segunda opção. E aí eu tenho o quê? 2 e 72. Então, o triângulo é 2 seno de 72, dividido por 2, mas são 2 triângulos, corta, né? Então, 4 vezes o seno de 72. Letra D. Aí foi anulado, tá? Por isso que foi anulado nesse ano. Beleza? Claro, alguns de vocês eu já tinha comentado no extensivo, porque isso é muito válido lembrar, porque agora eu consigo mostrar para vocês, que é um negócio que eu sempre comento, e que agora eu consigo mostrar, que é essa questão de 2015, tá? Essa questão é de 2015. Aí no vestibular da UFRGS de 2016, dá uma olhada lá na 103, porque vocês não acreditam em mim, né? Eles fizeram uma... Não, a mesma, meu. Ô meu, foi uma mágoa guardada durante um ano. E eu falei pra vocês não acreditam. Olha ali a 103, ó. É a mesma questão, é um ano seguinte dessa mágoa que ficou guardada no coraçãozinho dessa pessoa, tá? Então, tipo assim, ó, ele pediu ali, ó, considere o pentágono regular de lado 1. Ah, não vou botar mesmo, eu vou botar lado 1, né? Não, agora sim, é outra questão, pessoal. Não tem nada a ver com mágoa, né? Se perguntasse pro cara, não é mágoa, é outra questão até. Mudou, né? Mudou um monte de coisa. Porque agora é tudo 1, ó, gente. É tudo 1 aqui, ó. E foi dividido dessa maneira, beleza? Mesma coisa, a gente ganha as mesmas propriedades. Quanto que vai desse lado aqui? 1, e esse lado aqui? 1, né? Tranquilo, tá, olha só. Aí aqui, ó, quer queira, quer não, esse cara botou essa questão um pouquinho diferente mesmo, tá? Agora falando sério, essa questão ela é um pouco diferente porque precisava usar outros recursos. Ela ia um pouquinho mais além até, porque a mágoa estava, né, tipo, remoendo essa pessoa, né? Tá, a área do polígono sombreado. Pessoal, olha só, a gente vai ter que usar o mesmo raciocínio.
eu tenho 1 e 1 aqui, não tem? Tu concorda comigo que se eu descobrir a medida desse ângulo, acabou? Sim ou não? Lado, seno do ângulo sobre 2, né? Agora é sobre 2, porque agora é um triângulo. Cuidado, tá? Antes era um paralelogramo e a gente multiplicava por 2. Agora a figura é um triângulo, não te empolga, tá? Aí assim, ó, o que a gente vai fazer? Esse cara aqui, ó, gente, medida dos lados muda. Ângulos internos e ângulos externos não. Por isso que é importante fazer as provas dos anos anteriores. Porque, tipo assim, ó, isso aqui, ó, eu não preciso explicar porque que é 72, tu concorda? Entenderam a ideia? Mesma coisa. Esse cara aqui vale quanto? 108, é a mesma coisa. Só que aí tem que cuidar, ó. Porque todo esse ângulo aqui, ó, todo esse ângulo é ângulo interno, concorda? O ângulo interno mede quanto? 108, né? Só que aqui, ó, aí olha só, por isso que eu disse, ó, aqui entra um pouquinho mais difícil de enxergar, ó. Porque aqui é 72, não é? E aqui quanto que mede? Isso aqui, cuidado, não é 172, né? É o 1 do ladinho ali, tá? Quanto que mede esse cara aqui? Volta pra cá. Quanto que mede o oposto lá? A mesma coisa, sim ou não? Então esse cara aqui, ó, esse cara aqui mede 72, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse meu ângulo que eu quero descobrir, ele é 108 menos 72 que já tem. Sim ou não? Fechou? Então esse meu ângulo aqui, ele vai dar quanto? 36. Tranquilo? Agora eu sei o ângulo. Me ajudem. Como que eu calculo a área? Lado, seno do ângulo, dividido por 2. Só que agora o meu lado é 1, o meu outro lado é 1, o meu seno é de 36 dividido por 2. Quanto que é o seno de 36? Ai, sacanagem. Não tem como saber, entendeu? E aí, tipo assim, ó, esse é o momento que tu pega e olha para as alternativas, porque tu pensa assim, eu não sei quanto é que é o seno de 36. Tu acha que eu sei? Não faço ideia, é tabelado. Entendeu? Tipo, não faço ideia quanto é que é o seno de 36. Mas aí tu olha nas alternativas e tu vê que não precisa, tá? Então, tipo assim, ó, a nossa área é seno de 36 dividido por 2. Tranquilo? E aí, pessoal, não caiu mais essa questão, né? Tipo, o cara, né, a pessoa, depois de muita terapia, né, e uma questão igual no outro ano, ela se recuperou, tá? Ela tá plena e hoje ela vive feliz lá na URSS. Assim, ó, pô, o que vai acontecer, tá? Só vamos entrar nessa noia do Heron aqui, ó. Olha só, isso eu gosto de fazer. Te liga nisso daqui, tá? Esse é o pentágono ali. Esse cara mede 36, concorda? E esse cara aqui mede 72, né? Esse cara mede 72 também, certo? Quanto que mede esse aqui? 36, tranquilo? Esse mede 1 e esse mede 1. Conseguiria achar esse ângulo aqui, né? Essa área, perdão. Se esse cara aqui, ó, ele vale 108, né? Então esse cara aqui vale 108. E esse cara aqui vale 108 também. 108 mais 72 dá 180, certo? 72 mais 36, quanto que falta aqui? Para fechar. Aqui é 72, né? Vamos aos pouquinhos, tá? 72 e 36, né? Isso dá 108, né? Então aqui falta 72 e aqui 36. Então aqui falta quanto? Para dar 180 falta 36 também. Daí dá 72 mais 108. E aqui vai ser 72. Olha as noias que a gente está fazendo. Então, tipo, se esse cara é 72, tá? Esse cara é 72. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ó, o 72 ele está oposto a 1, não tá? Então esse cara 72 está oposto a 1 aqui, né? Então 72 está oposto a 1 aqui também. Por isso que a gente chega na conclusão que esses lados aqui têm a mesma medida. Entenderam a ideia? E aí eu consigo descobrir, meu. Dá pra descobrir aqui, ó. Tipo, aqui, ó. Nesse caso, nesse triângulo aqui, é o ângulo de 108 que está oposto a 1, né? Tranquilo?
E pode ver que o 108 também está oposto a 1 aqui também, né? E assim vai indo, e a gente vai entrando nas paranoias, e vai chegando em ângulos, vai chegando em lados, e dessa forma a gente vai conseguindo chegar nessas conclusões. De boas?